Deu aquela pausa, não foi? Deu aquela pausa, um pequeno problema técnico aqui, mas pelo menos serviu para você beber aquela água aí no banheiro, mandar aquela mensagem avisando o pessoal que está aqui, ó, vendo essa revisão massa no canal, no canal de Filosofia e Sociologia no Experimento Pensar. Pois bem, então vamos lá. Então, Kant é esse pensador que traz a perspectiva do imperativo categórico. É aquela ação que deve ser realizada porque ela é um bem em si mesmo. Eu faço o certo porque é o certo a ser feito. E não porque, por exemplo, eu tenho medo de uma possível repercussão negativa em relação a mim. Exemplo, não roubar porque se tem medo de ser preso. A perspectiva, a partir da ideia do Kant, é de que eu não devo roubar porque é errado tirar o bem que é do outro. E não porque eu posso ser preso. Se a perspectiva é o temor de ser preso, então você tem uma obediência cega à regra, sem compreender seu fundamento, logo não exercendo a liberdade da perspectiva que deveria, essa liberdade esclarecida. A partir daí, a gente também tem que considerar uma ideia fundamental, um pensamento importantíssimo ligado ao Kant para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Elas dizem respeito à maneira como o Kant ele meio que resolve aquela treta entre o empirismo e o racionalismo. Ele traz a perspectiva de que entre os empiristas e os racionalistas você vai ter a possibilidade de conhecer o mundo não sendo apenas ligado aos sentidos, mas também não sendo apenas através da razão. E essas são perspectivas extremas do empirismo e do racionalismo, ponto de partida para a gente estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que é que Kant afirma? Kant afirma que através dos sentidos, a razão ela vai ter acesso ao mundo e a partir daí, é a partir desse acesso ao mundo que os sentidos possibilitam que a razão vai emitir o seu juízo, tanto de realidade quanto o juízo de valor. Tanto compreender que a coisa existe, quanto atribuir um valor para ela, atribuir mais bonito, mais feio, organizado, alto, baixo, vermelho, branco e as qualidades todas que são inerentes a esse objeto. Então, Kant ele traz uma espécie de meio termo entre um e outro. Uma vez tendo entendido a ideia do Kant, agora a gente chega para aproveitar o gancho a tratar do pensamento de Descartes e do pensamento de David Hume, que estão interrelacionados nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. É importante considerar que estamos tratando da área da filosofia chamada de epistemologia, também definida como teoria do conhecimento. E Descartes é muito lembrado por aquela frase dele do penso, logo existo, em que o pensamento é designativo de existência, considerando que é exatamente o pensar que estabelece o existir. Então, a minha existência está ligada à minha capacidade de pensar sobre mim, pensar sobre o mundo e pensar sobre as relações estabelecidas no mundo, não levando em consideração de maneira extrema o que os sentidos nos permitem conhecer. Daí o Descartes jogar a pergunta do você confiaria em alguém que já te enganou? Então, provavelmente não, a resposta provavelmente ela é negativa, então o que é que você vai ter? Você vai ter o entendimento de que se eu não confio em quem já me enganou, então eu não devo confiar nos meus sentidos. Os sentidos eles não são os mais adequados para se confiar, considerando que a gente já se enganou muitas vezes. Quem nunca, né? Viu alguém passando na rua, então, eita, manhinha, aí olhou, eita, não, pensei que era. Então, ou então escutou chamando, né? Que é, mãe? Aí a mãe diz, eu te chamei, menino. Pronto. Então, se você já passou por uma situação como essa, então você entende qual é a ideia do Descartes. Não é que os sentidos eles sejam totalmente desconsiderados na perspectiva do Descartes, mas é porque, na perspectiva dele, os sentidos não podem trazer conhecimento, uma vez que eles não conseguem dar conta da realidade, uma vez que eles são passíveis de engano. A razão, sim. Através da razão, sim. Já as ideias do David Hume, grande representante do empirismo e tal, ele traz a perspectiva de quê? De que
O conhecimento, ele é possível e, aliás, é impossível qualquer tipo de conhecimento que não passe pelos sentidos. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que eu não posso conhecer, eu não posso saber sobre o mundo se não for através do contato que eu tenho, que só os meus sentidos podem possibilitar em relação ao mundo. E aí ele traz o quê? Ele traz a sensação que promove a impressão que vai trazer a formação da ideia. Então, exemplo prático, os meus olhos trazem para mim a sensação de nervosismo, de medo ou de qualquer outra coisa ligada à cor vermelha. Então, veja, meus olhos captam a sensação que a cor vermelha traz. Então, essa cor imprime em mim um sentimento que pode ser de eu gostei, de algo que é ou de ojeriza, eita, gostei não, eu não gosto da cor vermelha, porque sei lá, é vermelho demais. Dá uma ideia de aperreio, de furdunço, de confusão e tal. Então, esse sentimento, né, essa impressão de repulsa vai fazer com que eu construa a ideia de que não gosto da cor vermelha, que a cor vermelha ela é inadequada para mim. Então, a perspectiva do David Hume é que as sensações produzem uma impressão e a impressão leva ao desenvolvimento da ideia sobre o mundo. Então, para o David Hume, conhecimento só é possível através dos sentidos. Então, veja, ele não desconsidera a razão, da mesma forma que Descartes também não desconsidera as sensações. O que o Descartes chama a atenção é que é impossível ter conhecimento através dos sentidos. E o que David Hume e outros empiristas da época, eles chamam a atenção é que não dá para ter conhecimento se não for através das sensações, através das experiências que irão levar ao desenvolvimento da ideia sobre a experiência que se vivenciou. Veja que isso ajuda, que é uma maravilha na hora de você resolver a questão. Pois bem, nosso tópico agora, número 9. Esse foi o 8, né? Agora é o tópico número 9, trazendo um dos conteúdos que mais aparece no exame, que mais apareceu no Exame Nacional do Ensino Médio e que diz respeito às filosofias políticas. Vamos tratar de contratualismo. Contratualismo é o conjunto de ideias que traz para o indivíduo o quê? Que traz para o indivíduo que defende a ideia, o conjunto de ideias que defende a ideia é ótimo, né? O contratualismo é o conjunto de ideias que defende que as relações entre os indivíduos em sociedade são marcadas, são geridas, são fundamentadas em um contrato que estabelece critérios sobre o que se deve fazer, o que não se deve fazer, o que se pode, o que não se pode fazer e as repercussões disso. Então, o contratualismo tem 3 grandes representantes, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Pois bem, o que é importante você considerar? Existem algumas semelhanças entre os pensamentos. Os 3 pensadores tratam de estado de natureza, um estado anterior ao advento do contrato, que cria o Estado e a gestão do Estado sobre a vida das pessoas. Para Thomas Hobbes, o indivíduo em estado de natureza, ele não é hierarquicamente superior ou inferior a seu ninguém. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que no estado de natureza todo mundo é igual. Todo mundo é igual, pode reivindicar a mesma coisa. Reivindicando a mesma coisa, essa convergência de interesses pode levar ao conflito e o conflito pode levar à morte violenta. Vê que negócio. Para o Rousseau, o estado de natureza é o estado caracterizado pela paz e harmonia, tendo sido o estado de natureza de paz e harmonia quebrado a partir do advento da propriedade privada, porque a partir do advento da propriedade privada vieram ou foram trazidas as reivindicações. Então as brigas, as tretas, as confusões, na cara e gritaria, confusão, por causa da danada da cerca, danada do muro, criando a partir daí a exclusão e a desigualdade. Já para o John Locke,
o contrato social ele é instituído a partir da necessidade de reorganizar o que era uma característica do estado de natureza. O estado de natureza de Locke é um estado marcado pela racionalidade e por leis racionais que ele não deixa de maneira muito explícita de onde foi que elas vieram. Então, o contrato social é instituído em Thomas Hobbes pelos indivíduos entre si, que vão atribuir a um outro, essa instituição que é o Estado, a regulação das próprias vidas, estabelecendo aí a lei civil. Sendo a lei civil aquilo que vai levar o indivíduo a usufruir de uma liberdade que é verdadeira, diferente da liberdade natural do estado de natureza, que era uma falsa liberdade. Por que ela era uma falsa liberdade? Ela era uma falsa liberdade porque como pode ser livre o indivíduo, como é que ele vai trabalhar se ele corre o risco de ter alguém que vai tomar aquilo que é dele? Para o Rousseau, você vai ter o contrato social sendo estabelecido a partir da necessidade de regular os conflitos sobre a propriedade, porque, no entendimento do Rousseau, a propriedade é a origem de todos os males. Para o John Locke, o contrato social ele institui a regulação da vida social para garantir a manutenção da propriedade, a segurança, a prosperidade de todos, através de leis ou do uso da força quando a força fosse necessária. Então, o que é importante você considerar? Que esses pensadores trazem elementos que são diferentes no que diz respeito à origem do contrato social, à origem do Estado, mas eles trazem em comum a perspectiva de que eles defendem que a vida em sociedade é marcada por um contrato estabelecido entre os indivíduos e que antes desse contrato existia uma situação de natureza e que era específica para cada um. Veja, isso é fundamental você ter em mente. Acessando meu perfil no Pinterest, você vai encontrar vários esquemas acerca de tudo que a gente tratou aqui e principalmente do que eu acabei de tratar de contratualismo no que diz respeito ao pensamento do Hobbes, do Rousseau e do Locke. Então dê uma passadinha lá, dê aquela pinada marota que isso já lhe ajuda nessa revisão do fim do mundo. Agora, para concluir, para encerrar, para colocar a cereja no bolo, o pensador que muita gente fala, pouca gente leu e menos ainda entendeu, vamos tratar do pensamento de Nicolau Maquiavel. Maquiavel, lembre, para Maquiavel, o ser humano, ele, vivendo em sociedade, ele tem que estar preparado para lidar com a fortuna, especificamente o governante. Porque a ideia do Maquiavel meio que tentou responder uma pergunta no livro dele, que era algo do tipo, como conquistar e manter o poder. Para Nicolau Maquiavel, o ser humano, vivendo em sociedade, ele é volúvel demais, ele apoia quando é do interesse dele, ele se organiza em sedições e revoltas quando os interesses dele estão feridos. Ou pelo menos a ameaça de se perder alguma coisa que se tem, alguma coisa que se deseja. Então, o que é interessante você lembrar do pensamento de Maquiavel para o Enem? Maquiavel foi o pensador que é um marco na história do pensamento político, porque ele estabeleceu de maneira explícita, ele produziu uma ideia que de maneira explícita afirmava que moral e política não andam juntas, porque elas se atrapalham, por assim dizer. Porque a política não é o âmbito do certo e do errado, é o âmbito do que deve ser feito, segundo Maquiavel. Então, o livro Príncipe, ele é polissêmico, por assim dizer. Você vai ter várias leituras desse texto, mas que a gente não vai tratar aqui, porque essa é só a revisão para você lembrar dos tópicos fundamentais. Para Nicolau Maquiavel, o governante ele tinha que estar preparado para agir de acordo com a situação. Então, não era impedir mudança, não era evitar transformações, mas era lidar com elas, estar preparado para quando elas acontecerem. Então, o governante ele tinha que ter virtude para lidar com a fortuna sendo prudente. O que é que isso quer dizer? Se tem virtude, se o governo tem que ser virtuoso, ele tem que ser virtuoso porque ele tem essa potencialidade para ação, para lidar com a fortuna, porque ele vai estar lidando com a contingência, com o acaso, com aquilo que ele não sabe como é, que ele não imagina, ele pode não imaginar,
a coisa que estava para acontecer, mas ele tem que estar preparado para isso. Então, o acaso traz as situações. A vida em sociedade, ela é marcada por uma incrível potencialidade de surpresa. Além disso, o que é que você vai considerar? É importante que você considere também que, no caso, a prudência não é o cuidado, mas é estar preparado para colocar em ação tudo aquilo que se sabe fazer, quando aquilo que se sabe fazer é fundamental para a situação que se apresenta. Então, a partir daí, dessa relação entre virtude, fortuna e prudência, as ideias de Maquiavel nos levam a identificar um elemento importantíssimo. Que elemento importantíssimo é esse? De que o governante ele tem que estar preparado. Ele tem que estar o tempo inteiro, por assim dizer, com as antenas em pé, respeitando a propriedade. Esse é um elemento fundamental no pensamento dele. Respeitar a propriedade, porque os súditos eles toleram a violência, mas eles não toleram o roubo daquilo que lhes pertence. Então, o que é interessante você considerar? É interessante você considerar que o pensamento de Maquiavel é um pensamento prático, no sentido de não tem grandes reflexões e tal. A relação do pensamento, o que o Maquiavel traz no que diz respeito à religião, é que se a religião ela não for interessante para a manutenção do Estado, para que religião? Entende? Veja aqui é uma perspectiva bem racional de gestão do Estado, que vai se afastar de idealizações, que vai se afastar de perspectivas transcendentes. O que é que ele traz para a gente nesse texto? Ele traz para a gente o que pode ser considerado como uma descrição a partir do que seria essa condição humana. Daí, a partir dessa perspectiva, tem em mente que, para Maquiavel, a segurança do governante está ligado ao fato de que os governados o temem. E é exatamente o temor que garante a segurança e não o amor. Por quê? Porque no pensamento do Maquiavel, o amor é o ideal, mas não é o mais seguro, considerando que, uma vez amando o governante, sempre se pode forçar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui o que é que ele traz. Ah, não, deixa eu ver aqui como é que fica esse negócio. Será que é isso? Tipo criança colocando o dedo na tomada quando a mãe diz vou dar-lhe. Então, vou dar-lhe, vou menino. E aí o menino vai ali, testa até que ele leva aquela sandália voadora. Então, é algo parecido. Claro que esse é um exemplo bem raso, estratosférico de tão raso, mas que pode ajudar você nesse processo. E considerando o adendo especial, tópico crucial que apareceu dos anos anteriores do Enem, o pensamento de Habermas. Esse é o extra, o plus. É aquela cereja do bolo, é aquele coco do pão doce que você tem quando você adiciona na sua refeição aquele caldo de cana, tudo junto e misturado. Habermas é um pensador fundamental da filosofia contemporânea. A filosofia, o pensamento de Habermas é um pensamento que ele começa a ser produzido no contexto da Escola de Frankfurt, do Instituto de Pesquisa Social, mas que ele vai se afastando e desenvolvendo outros caminhos teóricos. O que é importante você considerar? Veja para o Exame Nacional do Ensino Médio que tem aparecido de Habermas. O conceito de esfera pública. Esfera pública é o domínio em que os indivíduos estão ali discutindo questões que são de ordem pública, mas esses indivíduos eles são privados. No sentido de quê? De que você vai ter essas várias causas, você vai ter essas várias pautas para serem debatidas, e essas pautas, ao serem debatidas, você deve considerar que você não vai ter a intervenção dos interesses do Estado e nem do capital. Nesse processo vem o agir comunicativo. É esse agir comunicativo que permite que essas ideias circulem e elas possam ser efetivamente debatidas, o que permitiria a expressão das minorias, considerando minoria social como sendo aqueles grupos que não têm representatividade positiva, ainda que possam ser numericamente grandiosos. Então, o pensamento de Habermas traz essa reflexão para uma potencial radicalização do regime democrático.
Tanto que você vai encontrar referência do pensamento de Habermas nas questões do Enem ao tratar de democracia deliberativa. Por que deliberativa? Porque você vai ter um monte de interesses envolvidos ali e sendo discutidos em uma esfera mais ampla possível, sem a intervenção de interesses externos do capital ou mesmo da gestão do Estado, considerando que muitas vezes a gestão do Estado está atrelada a interesses do capital. Então, para o pensamento de Habermas, o consenso chega a partir do momento que você tem essa comunicação entre os indivíduos, entre os grupos. E a esfera pública seria esse domínio no qual isso acontece, onde isso é possível. Pois é chegada a hora. É a chegada a hora de confirmar tudo aquilo que você veio estudando durante o ano. Você já viu o vídeo de sociologia, a revisão do fim do mundo, viu não? Pois veja que ainda dá tempo. E com este pensador, nós concluímos a revisão do fim do mundo de filosofia. Compartilhe esse vídeo, espalhe a palavra, peça aos seus coleguinhas que ainda não fizeram o Enem para se inscrever nesse canal, ajude a divulgar este conhecimento fundamental que, para além de qualquer prova, também pode transformar vidas. É isso aí e vá para a prova, sabendo que o mundo se acaba, mas a sua nota vai superar toda e qualquer destruição. Tan, 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 tan.